Então, crenças sobre os meus estados mentais são crenças incorrigíveis, mas eu preciso crer de fato, tá? Se eu creio, então é incorrigível, tá certo? Então, eu não creio que haja uma parede verde aqui, tá? Não creio. Eu creio que há uma parede azul. Eu creio que eu tenho a sensação de haver uma parede azul aqui. Então, eu tenho a sensação de haver uma parede azul aqui. Agora, se eu estivesse crendo que tenho a sensação de uma parede verde aqui, então estaria tendo a sensação de ter uma parede verde aqui. Tá? Então, alguém me perguntou numa discussão, mas o que é isso de estados mentais? Olha, não confundir com estados cerebrais. Tá? Eu creio que eu tenho uma certa concentração de moléculas de ferro no meu cérebro, etc. O cérebro aqui, para nós, a gente nem sabe o que é o cérebro, nem sabe se existe um cérebro. Tá? O que eu sei é que tem uma mente, tá? Essa mente tem vários tipos de ideias, tá? Algumas delas eu chamo de percepção, tá certo? Então, o que eu percebo é vermelho, eu percebo azul, eu percebo bege, eu percebo luz refletida, eu percebo sons, né, mais grave, mais agudo, né? Mas são percepções. Algumas desses estados mentais são percepções, outros estados mentais são desejos, que não são propriamente percepções, tá? Mas eu desejo que acabe logo a pandemia, eu desejo tomar uma cerveja logo, eu desejo poder sair na rua. São desejos, são estados mentais também, né? Outros são figuras da imaginação, tá? Eu posso imaginar agora que eu sou milionário, que eu estou numa ilha do Caribe. Eu posso imaginar isso, tá? Eu estou gerando um estado mental também. Tá? Para cada um desses e vários outros estados mentais, né? Dor, por exemplo, uma sensação de dor que não é, acho que nem desejo. Não sei se seria percepção, os filósofos da mente podem esclarecer melhor se a dor é uma percepção, né? Mas a dor, o prazer, eu não sei se são percepção, mas são estados mentais. Tá? Todos eles, se eu creio que eu estou naquele estado mental, eu estou naquele estado mental. Se eu creio que eu estou sentindo dor, eu estou sentindo dor. Se eu creio que eu estou tendo prazer, eu estou tendo prazer. Tá? Se eu creio que estou imaginando um unicórnio, eu estou imaginando um unicórnio. Tá? Se eu creio que eu estou percebendo verde ao invés de vermelho, eu estou percebendo verde ao invés de vermelho. Tá? Eu estou percebendo. Novamente, sempre eu vou insistir, sempre, eu estou percebendo verde ao invés de vermelho, não é a mesma coisa que dizer que há um objeto verde ao invés de um objeto vermelho aqui. Esse é um passo que a gente não está autorizado a dar ainda. Né? Então, essa segunda classe de certeza. Segunda, porque o cogito é a primeira, a minha própria existência. Mas ainda na segunda meditação, ele lentamente vira o foco para essa segunda classe de certezas, né? Que são certezas a respeito dos meus estados mentais. Disso eu posso ter certeza. São todas crenças incorrigíveis. Tá? Ótimo! Tem crenças que são incorrigíveis, portanto eu posso ter certeza absoluta dessas crenças. Mas, evidentemente, isso é muito pouco. Né? Isso é muito pouco para quem tem a pretensão de mostrar a possibilidade do conhecimento, e o conhecimento é muito mais do que conhecimento sobre os estados mentais ou do que sobre a minha própria existência. Né? Eu e o Descartes, queremos juntos, né? Poder fundamentar o conhecimento do mundo. Eu quero poder fundamentar que existe uma pandemia lá fora, que não é um mero estado mental, é um estado mental também. Né? Eu estou tendo aqui várias imagens que eu recebo daquilo que eu acho que eu vejo na televisão, que eu acho que existe televisão, é tudo imagem aqui, tá? São estados mentais. Então eu creio que existe uma pandemia, eu creio que eu tenho informação, tenho vários estados mentais sobre a pandemia, etc, etc, mas eu quero poder fundamentar isso como conhecimento. Eu quero saber se de fato está havendo no mundo uma situação que corresponde a esses estados mentais. Né? Eu creio que eu estou tendo a impressão de um objeto que eu costumo chamar de garrafa de água, né? E eu quero poder fundamentar, né, que isso constitui conhecimento sobre o mundo fora da minha mente, que deve haver alguma coisa lá fora que é um objeto
com características parecidas com essas que eu estou percebendo, né? Eu sei uma série de coisas sobre a matemática, né? Os matemáticos passam a vida estudando a estrutura matemática, mas nós queremos poder dizer que isso corresponde a algo no mundo, sei lá, corresponde às próprias estruturas matemáticas, correspondem à forma como o espaço realmente é, né? Os físicos passam a vida estudando propriedades da matéria, propriedades etc, etc, e nós queremos poder dizer que isso corresponde a como as coisas de fato são, e não apenas estados mentais, né? Eu tenho o estado mental da teoria da relatividade, olha que bonito. Não, isso não é conhecimento. Conhecimento seria... Isso também é conhecimento, porque eu conhecer um estado mental também é conhecimento, né? E outro parêntese, tem autores contemporâneos que acham, eu estou dando aqui uma série de exemplos de conhecimentos triviais de estados mentais. Aqui vermelho, é trivial saber que tem vermelho aqui. Aqui sensação de azul, é trivial saber isso. Estou tendo prazer agora, né? É trivial saber isso. Mas tem vários autores contemporâneos que acham que o conhecimento de estados mentais pode não ser trivial. Você pode ter que fazer um esforço introspectivo, para você descobrir qual é o seu real estado mental, tá? Alguns citam a psicanálise como, será que eu tenho amor ou tenho ódio por tal figura, etc, etc. Isso exige um esforço introspectivo, então alguns autores, algumas pessoas acham que conhecer o estado mental não é uma coisa tão trivial como, vermelho aqui, sim, estou em sensação de vermelho. Frio aqui, sim, então estou tendo frio, né? Alguns estados mentais são mais complexos, exigem um esforço maior. Fechando parênteses agora. Nós queremos, Descartes quer, e nós com ele, poder fundamentar, poder conhecer aquilo que está fora da nossa mente, né? Ou dizer que os nossos estados mentais, né, de alguma maneira nos dão um canal, nos dizem algo verdadeiro sobre o mundo. Não são simplesmente quimera, não são simplesmente sonho, delírio, etc. Então é pouco, o cogito é muito pouco, o conhecimento dos estados mentais é muito pouco. O que está faltando então? O que está faltando para poder conhecer? Está faltando alguma coisa, né? Quer dizer, digamos, nós estamos aqui na solidão epistêmica dentro do quarto da nossa mente, e no quarto da minha mente eu vejo uma série de projeção de imagens aqui. São ideias, são situações, estou vendo projetado aqui uma pandemia, estou vendo projetado muita gente morrendo, estou vendo projetado possibilidades de cura, etc. Mas como é que eu vou saber se essas projeções aqui correspondem a algo fora do quarto, né? O que está faltando, então, é alguma coisa que ligue, alguma coisa que ligue essas projeções, ou esses estados mentais aqui, com coisas fora da minha mente, né? Com o mundo fora da minha mente, né? Porque se não for assim, se não tiver nada que ligue esses estados mentais ao mundo fora da minha mente, eu estou condenado, né, à solidão epistêmica, né? Eu sei tudo sobre os meus estados mentais, nota de pé de página, menos aqueles estados que são complicados, que eu já acabei de falar agora. Pode ter estado que seja difícil de você perceber que você tem, fecha a nota de pé de página. Mas eu sei tudo, em princípio eu sei tudo sobre meus estados mentais, mas eu não sei nada se isso corresponde a como o mundo é. Então está faltando um princípio, está faltando alguma coisa que ligue esses estados mentais com o mundo lá fora. Se é que tem algum, pode ser que não tenha, né? Mas será que tem um mundo lá fora? Isso é uma primeira grande questão. Será que tem um mundo lá fora que esteja, no caso das percepções, esse mundo está causando esses estados mentais, né? Ou no caso das ideias matemáticas, será que tem um mundo lá fora que corresponda a essas ideias matemáticas, né? Será que tem uma camisa ali fora que está me causando essa sensação, e será que ela tem algum tipo de propriedade que se assemelha ao que eu estou percebendo, com a vermelha, né? Essa é uma primeira grande questão, né? Mas de onde vai sair esse princípio? É o que Descartes precisa, né? No final terminou a segunda meditação, ele ainda está, digamos assim, tá navegando sozinho no quarto dele, tá certo? O quarto epistêmico, a mente, tá? E será que existe esse princípio ou não, né? Um princípio que ligue
né, os estados mentais ao mundo exterior. Aí então que nós vemos que ele sente a necessidade de um tal princípio, né, de criar um tal princípio, que vem, no caso da terceira meditação, vem através da figura de Deus, né, de um Deus, novamente, que não é enganador, que é infinitamente bom, que é infinitamente poderoso, etc, etc. E esse Deus, ao provar a existência desse Deus, ele automaticamente exclui a possibilidade da existência do Deus enganador. Descartes não diz isso explicitamente, pelo menos não aqui, mas é isso que ele está implícito, né, no que ele está dizendo, que é a provar a existência de um Deus infinitamente bom, que não é enganador, etc, etc. Isso excluiria a possibilidade da existência do gênio maligno, que é aquela figura que está lá presente, né, desde o final da primeira meditação. Mas a prova da existência de Deus, para a prova da existência de Deus, ele faz uso de um princípio, né, que é o princípio que formula assim, né, que não pode haver menos realidade na causa do que no efeito, né? Eu não sei direito o que é isso, ninguém entende direito, é um princípio da metafísica, é algo assim, né? Se uma ideia pode ter um ser mais perfeito como causa, tá? Mas nunca pode ter um ser menos perfeito como causa. O menos perfeito não pode causar um mais perfeito, né? O mais perfeito pode causar o menos perfeito, né? Digamos, eu tenho um certo grau limitado de perfeição e eu posso causar coisas imperfeitas, posso causar, sei lá, ideias estrambólicas, que são coisas imperfeitas, né? Ainda bem que elas não existem, né? Mas um ser menos perfeito não pode ser o causador de uma coisa mais perfeita. Isso aí a gente não precisa perder tanto tempo tentando entender isso, deixa isso para os historiadores, né, de onde exatamente que Descartes tirou isso, o que ele queria dizer exatamente com isso, etc. O que está em jogo aqui a gente poderia entender como um princípio de causalidade, mas qual é a justificativa para esse princípio de causalidade? Né? Qual é a justificativa? Então, aqui ocorre uma coisa curiosa, que o Descartes, na terceira meditação, algumas vezes ele menciona o termo luz natural. A luz natural me mostra blá, blá, blá. Né? Porque a luz natural é que está mostrando isso. Né? Algumas situações, eu não vou citar aqui, não vou ler, né? Mas o que é essa luz natural? Né? Que ele é muito pouco claro, né? Certamente não é o Sol por oposição à luz elétrica, não é nada disso, né? A luz natural parece, nem sei qual é o termo que se usa no original, vocês vão saber disso quando vocês fizerem um curso mais especificamente de história, né? Mas ao que parece que ele está, aliás, esse princípio, que é esse princípio de causalidade, o menos perfeito não pode causar o que é mais perfeito, isso ele diz que é tornado manifesto pela luz natural. Quer dizer, basta você entender esse princípio que você vê que ele é correto, né? E ele usa esse princípio para provar a existência de Deus. Mas nós já falamos isso um pouquinho aí para trás, que eu não estou autorizado a crer num princípio como esse na situação do final da primeira meditação, porque na situação do final da primeira meditação é aquele em que eu posso estar enganado a respeito de tudo, inclusive da matemática, inclusive da geometria e etc, né? Inclusive de princípios mais fundamentais, eu posso estar enganado a respeito de tudo. Então eu não poderia, em princípio, confiar nesse princípio de causalidade. Eu não tenho ainda, não posso estar seguro desse princípio de causalidade. Por quê? Porque existe ainda a possibilidade do Deus enganador e ele pode ser que ele esteja me enganando a respeito desse princípio aí, tá? E o que Descartes faz é usar esse princípio para provar a existência de Deus, né? Como a gente já viu, existe uma ideia, dentre as ideias na minha mente, existe uma que é tão perfeita que não pode ter a mim mesmo como causa. Então a causa dessa ideia tem que estar fora de mim e tem que ser um ser que é pelo menos tão perfeito quanto ela, né? É a ideia de um ser, exatamente a ideia de Deus, porque tem infinitude, infinitamente bom, infinitamente poderoso, etc, etc. Então tem que haver um Deus lá fora que é a causa dessa ideia, baseado nesse princípio de causalidade.